Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de álgebra linear. E o nosso objetivo hoje é terminar logo esse capítulo 3, determinantes e matriz inversa. Tá? E no caso aqui da aula de hoje é mais matriz inversa do que determinante. É claro que vai ter um pouquinho de determinante também na aula de hoje, mas vamos começar já direto falando desse último assunto que falta falar, que é justamente matriz inversa. Então, hoje é CAP 3, mas em vez de escrever aqui determinante como principal, como o título da aula, eu vou escrever matriz inversa, tá? Bom, a primeira coisa, ele faz aí nesse capítulo as coisas um pouco fora de ordem, na minha opinião, né? Então, por exemplo, só que depois, mais para frente, que ele vai colocar no final da segunda página, que ele vai colocar aqui a definição do que é uma matriz inversa. Então, no caso, eu já vou colocar a definição aqui logo no começo, para a gente saber, né? Definição de matriz inversa, vamos colocar aqui, def, né? Def. Só para a gente já partir sabendo do que a gente está falando, o que é a matriz inversa de uma determinada matriz. Então, você percebe que, dada uma matriz quadrada A de ordem N, quer dizer, matriz, tanto determinante quanto matriz inversa, a gente está pensando sempre no contexto de matrizes quadradas. Falou determinante, falou matriz inversa, a mente já foca numa matriz quadrada, N por N, mesmo número de linhas e colunas. Então, dado uma matriz quadrada A de ordem N, nós chamamos de inversa de A uma outra matriz B, que também vai ser N por N, e que ela vai ter a seguinte propriedade, A vezes B vai dar matriz identidade, e B vezes A também vai dar identidade. Então, a gente escreve assim, AB igual a BA, que é igual a identidade. Né? É igual a IN, onde IN é a matriz identidade N por N. E aí, no caso, essa matriz B, a gente pode usar a notação A-1, A elevado a menos 1, né? Para representar essa matriz B. Essa notação A elevado a menos 1 significa que é a inversa de A. É assim que a gente lê essa notação. Não é para você fazer 1 dividido por A, não é um número, é uma matriz, tá? Então, essa notação A menos 1 significa inversa de A. Bom, o que a gente precisa observar aqui é o seguinte, em primeiro lugar, todo mundo lembra o que é matriz identidade, né? Às vezes a pessoa confunde identidade com inversa, né? São duas coisas completamente diferentes. Então, a matriz identidade, só fazendo uma observação aqui, né? Para a gente lembrar, depois no final da definição eu escrevo de novo, mas só para lembrar, para a pessoa já saber do que eu estou falando, a matriz identidade de ordem, por exemplo, o que é uma matriz identidade de ordem 3? Ela é 1, 1, 1 na diagonal principal, e depois 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entendeu? A matriz de identidade sempre tem números 1 na diagonal principal, e o resto tudo é 0. Tá? 2 por 2 seria só isso aqui, né? 1, 0, 0, 1. Né? Se fosse 4 por 4, aí teria mais uma coluna, mais uma linha aqui, mas você ia completar como? Você ia completar assim, para formar uma 4 por 4. Tá? Então, e assim por diante. Então, isso que é a matriz identidade que ele está falando aí, IN. Tá? Então, a inversa de uma matriz A é uma matriz B que é capaz de fazer a multiplicação A vezes B e B vezes A dá igual a uma matriz identidade, igual essa que eu acabei de escrever na lousa. Então, definição de matriz inversa. Dada uma matriz AN por N, dada uma matriz A N por N, a inversa de A, se existir, né? Porque aí entra também a questão de que nem toda matriz tem inversa, mas tudo bem. Vamos supor que tenha. A inversa de A é uma outra matriz, também N por N, vamos chamar de B. B é uma outra matriz, B, N por N, tal que, dois pontos, A vezes B é igual a B vezes A, é igual a B vezes A, que é igual a matriz identidade de ordem N. Ponto final.
Então, se, por exemplo, tiver um exercício que eu tenho que checar se a matriz B é inversa de A, eu tenho que fazer as duas multiplicações, tenho que fazer A vezes B e ver que dá identidade, tenho que fazer B vezes A e ver que dá identidade? Não, ele mesmo vai comentar no livro que se você fizer uma dessas duas multiplicações e já deu a identidade, acabou, já é a matriz inversa, tá? Não tem como ter confusão nisso aí. É difícil de fazer a demonstração disso, ele vai deixar lá numa outra sessão, mas isso aí é uma coisa demonstrada em matemática. Se você fizer pegar a matriz A, multiplicar por uma B e deu identidade, a B deu identidade, acabou. A B já é inversa de A. Não precisa fazer o BA, tá? Neste caso, no caso em que isso aqui acontecer, neste caso, temos, aí tem aquela anotação, né? B, a gente escreve assim, B igual a menos 1. B é inversa de A. Bom, essa é a definição. É assim que funciona. Então, qual é o primeiro método que ele apresenta aqui para a gente calcular essa matriz, inversa? Ele apresenta o primeiro método, esse método da matriz adjunta. Como que ele funciona esse método? Ele funciona da seguinte forma. Você primeiro calcula a matriz adjunta, primeiro ele te dá a matriz que é para você calcular a inversa. Você tem que calcular a inversa. Aqui no caso, ele escreveu essa matriz A. Aí já está feito aqui no livro esse exemplo, a gente vai fazer com outra, 3x3 também. Mas você pega aqui a matriz A e a primeira coisa que você faz é escrever essa matriz dos cofatores de A. Então você tem que escrever cada cofator de cada elemento. Eu já vou explicar como é que calcula. Escreveu a matriz dos cofatores, a barra, tá aqui a barra. Aí você faz a transposta dela, troca a linha por coluna, o nome disso é adjunta de A. Quem que vai ser a inversa? A inversa vai ser essa adjunta de A multiplicada por 1 sobre o determinante de A. 1 sobre determinante de A. Tá? Então, é um procedimento que a gente pode... É que esse exemplo aqui já está feito no livro, você pode ler e não vai acrescentar muito ou ficar só copiando. Então, vamos fazer com o exemplo de uma matriz nossa mesma aqui. Deixa eu perguntar para a turma. Digam para mim uma matriz 3x3. Algum aluno diz aí, por exemplo, a primeira linha da matriz. Enquanto isso, eu escrevo aqui, ó. Eu vou escrever aqui, cálculo da inversa pela adjunta, né? Cálculo da inversa, cálculo da matriz inversa pela, utilizando-se a matriz adjunta, né? Utilizando a matriz adjunta. Matriz da inversa de A, utilizando a matriz dos cofatores que vai desembocar na matriz adjunta. De A. Tá aqui, ponto final. Bom, aí vamos lá. Então vamos pegar como um exemplo aqui uma matriz A para a gente fazer esse cálculo. Vamos escrever aqui, A igual. Aí os alunos vão dizer para mim aqui. Vamos ver se alguém digitou aí uma primeira linha da matriz. Vamos ver. Olha lá, alguém digitou alguma coisa. Olha lá, Isabela Bratti escreveu 101. Então já vamos colocar aqui a primeira linha. 101. Obrigado, Isabela. José Vitor já sugeriu 1, 2, 3 aqui para a segunda linha. E vamos ver se alguém fala a terceira linha. Vocês mesmos estão dizendo a matriz que a gente vai calcular a inversa. Vamos ver se alguém fala uma terceira linha legal aí. Ninguém está digitando nada. Camila, Budic, 111. Matheus Libório, 21. Vamos testar primeiro com 1. Porque pode ser que dê problema. Qual é a primeira coisa que você faz? Veja bem, eu acabei de dizer para vocês que sempre que a gente for utilizar a matriz adjunta, eu estava comentando com vocês que a inversa vai ser dada por A menos 1 igual a 1 sobre det de A, isso aqui é um número, vezes a matriz adjunta de A. Então, é evidente que esse determinante não pode ser zero. Então, a primeira coisa que você faz é testar o determinante. Se o determinante é zero, ela não tem inversa. Não tem, olha lá, 3 menos 5 menos 7, Gustavo Farias. Vamos tentar, pode ser que com um determinante dê zero. Aí a gente muda para 2, 1, 1.
Porque não pode, se der zero det, não adianta a gente calcular a inversa, porque a matriz não tem inversa. São as matrizes singulares, determinante igual a zero. Elas não admitem uma matriz inversa. Tá? Essa é uma ideia básica que a gente tem que entender a respeito das matrizes. Né? Lembra que eu falava para vocês toda hora que as matrizes no capítulo 5, a gente já está terminando o 3, as matrizes vão representar transformações lineares, que são funções. Então, quando uma matriz tiver um determinante diferente de zero, aquela função, aquela transformação linear que ela representa, tem alguma coisa de especial. Det é diferente de zero, tem uma inversa. Você lembra no cálculo quando você estudava função bijetora ou bijetiva? Então vai ser uma bijeção, que a gente vai chamar aqui de isomorfismo em álgebra linear, quando o det é diferente de zero. A função que a matriz representa tem algo de especial. O det é diferente de zero, tem matriz inversa. Agora, e quando det igual a zero? Você entendeu? Então aí nós já temos uma questão. Não tem inversa. Então aquela função que a matriz representa não vai admitir uma função inversa. Ela não é uma bijeção. Né? Pensando na matriz como representando uma função, como a gente vai ver no capítulo 5. Então, essa questão de ter ou não ter inversa, ela tem influência em várias coisas. Né? E qual que é o grande critério que a gente usa? Determinante. Determinante diferente de zero tem inversa. Determinante igual a zero não tem. Vamos ver quanto é que dá esse det aqui. Esse det de A, ele dá 1 vezes 2 vezes 1, que é 2, mais 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, mais 1 vezes 0 vezes 3, que é 0, menos 1 vezes 2 vezes 1, que é 2, 3 vezes 1 vezes 3, que é 3, mais 1 vezes 0 vezes 1, que é 0. Então ficou legal, porque ficou... Aqui teria só para completar a linha de cima, né? Aqui é vírgula se o det de A for diferente de 0. Que é o que eu estava falando, né? Então aí aqui estamos calculando det de A. Deu 3 menos 5. Quanto que é 3 menos 5? 3 menos 5 é menos 2. Que é diferente de zero. Vocês concordam comigo? Então já dá para colocar um menos 2 aqui embaixo na fórmula. Se você tiver a adjunta de A, você já multiplica, você tem a inversa de A. Tá certo? Então olha só que interessante. Ah, mas quem é a adjunta de A? A adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então quem que é a matriz dos cofatores de A? Aí a gente tem que calcular. Vamos só checar se a gente fez a conta certa. 1 vezes 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0 vezes 1 vezes 0 vezes 3 é 0. Então 2 mais 1, 3, menos, abre parênteses, 2, aqui 1 vezes 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 vezes 1, estou usando aquela regra de Sarros, né? 3 vezes 1 vezes 1 é 3, e 1 vezes 0 vezes 1 é 0. Então ficou realmente 3 menos 5, que é menos 2, que é diferente de 0. Perfeito, deu certo o determinante. Agora, precisamos da adjunta de A. Mas quem é a adjunta de A? A adjunta de A é igual à transposta da matriz dos cofatores. Esse A barra é matriz dos cofatores, você faz a transposta. E o que é, então, a transposta dos cofatores? O que é o A barra? A barra é a matriz dos cofatores que a gente tem que calcular. É igual matriz dos cofatores. Então é ela que a gente vai calcular agora para fazer a transposta da adjunta. Aí a adjunta multiplica por 1 dividido por menos 2, você tem o determinante. Matriz dos cofatores. Como que eu calculo os cofatores? Ele mesmo já explica aqui o livro no primeiro parágrafo. Vamos ver aqui, ó. Ele explica aqui o seguinte, olha lá. Professor, apenas avisando que vou ficar sem sinal já já e talvez eu fique entrando e saindo. Tudo bem. Dado uma matriz A, como que você calcula a matriz dos cofatores, Camila Budic? Lembramos que o cofator delta ij do elemento AIJ vai ter um cofator para cada elemento. Então vão formar 9 cofatores que vão formar a matriz dos cofatores. Né? E como que eu calculo cada um deles? O cofator delta ij do elemento AIJ da matriz é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da submatriz AIJ. Então você faz menos 1 elevado a I mais J, I é linha mais coluna,
Para questão de variação de sinal, um vai dar mais, outro vai dar menos, um vai dar mais, outro vai dar menos. Quem que vai determinar esse mais e menos? É o menos 1 elevado a I mais J, que multiplica quem? Determinante da submatriz A e J. Quem que é essa submatriz A e J? É a submatriz de A obtida extraindo-se a iésima linha e a jésima coluna. Então, por exemplo, você pega aqui o primeiro termo, 1, 2. Você quer calcular o cofator dele. Você faz menos 1 elevado a linha mais coluna dele. Aqui, no caso, ele é linha 1, coluna 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da submatriz. Como é que é a submatriz? Tira a linha, tira a coluna. O determinante fica 1, 4, 6, 5. Então, vamos fazer isso aqui para a nossa matriz. Por exemplo, quem que é o primeiro cofator? Seria o delta 1, 1. Delta 1, 1. Deixa eu só escrever aqui, cálculo dos cofatores, para o pessoal saber o que eu estou fazendo, né? Cálculo dos cofatores para montar a matriz dos cofatores. Cálculo dos cofatores. Então, esse cálculo dos cofatores começa pelo delta 1, 1. Então, delta 1, 1. Como eu tinha acabado de mostrar para vocês, você faz menos 1 elevado a 1 mais 1. Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Opa, a 1 mais 1, que é menos 1 ao quadrado, que é 1. Quer dizer, sinal de mais aqui nesse determinante. Vezes qual o determinante? O determinante da submatriz. Então, você tem que imaginar que você tirou essa primeira linha e tirou a primeira coluna. Então, o determinante vai ficar 2, 3, 1, 1. Tá? Então, olha lá. 2, 3, 1, 1. Agora, isso é como eu disse, menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, menos 3 vezes 1, 2 menos 3 dá menos 1. Então, o total, esse primeiro cofator aqui deu menos 1. Depois a gente escreve o resultado embaixo. Vamos usar esse espaço aqui para já escrever o segundo cofator, seria do zero aqui. Delta 1, 2. Ele é menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes determinante da submatriz, que vai ser, como é que vai ser essa submatriz? Imagina que você tirou essa linha, tirou essa coluna. 1, 1, 3, 1. Vai ficar 1, 1, 3, 1. Fechou aqui. E a terceira submatriz, delta 1, 3, menos 1 elevado a 1 mais 3, menos 1 elevado a 1 mais 3, o terceiro cofator, né? Vezes, perdão, menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante, aí você imagina que você tirou essa linha, tirou essa coluna, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Tá aqui. Então, a gente percebe que isso aqui fica como? Isso aqui vai ficar o delta 1, 1 aqui, o primeiro, né? Ficou aqui positivo, menos 1 ao quadrado, vezes, aí a gente viu aqui, 2 menos 3, menos 1. Então, o primeiro cofator deu menos 1. Segundo cofator, delta 1, 2. Aqui fica negativo, menos 1 elevado ao cubo é menos 1, então deixa um menos aqui. 1 menos 3, que vai dar 1 menos 3 dá menos 2. Então, menos 2, deu mais 2, segundo cofator. E o terceiro, delta 1, 3, aqui fica positivo, menos 1 elevado a 4, 1 menos 2, que é menos 1. Vamos fazer os outros cofatores, a gente já viu como é que faz, vamos tentar fazer de cabeça, né? 2, 1, aqui seria o 2, 2, e aqui o 2, 3. Porque agora vocês já pegaram o jeito aqui. Então vamos imaginar o 2, 1. O 2, 1 seria menos 1 elevado a 2 mais 1. Então menos 1 elevado ao cubo, a 3, que vai dar um sinal de menos aqui. Menos, já começa com menos. Aí cadê a submatriz, o determinante da submatriz? Você tira a linha dele, do 2, 1, e tira a coluna dele. Submatriz deu 0, 1, 1, 1. Quanto é que vai dar esse determinante? 0, menos 1. Dá menos 1. Então ficou aqui menos 1. E o 2, 2. Menos 1 elevado a 2 mais 2, menos 1 elevado a 4, positivo. Só fazer o determinante. Que determinante? Tira a segunda linha, tira a segunda coluna. 1 menos 1, deu 0. Deu 0 o determinante. 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. 0. Então aqui ficou 0.
Agora, o 2, 3, menos 1 elevado a 2 mais 3, menos 1 elevado a 5, fica um sinal de menos, determinante, tira a linha 2, tira a coluna 3, 1 vezes 1, menos 0 vezes 1. Deu 1. Então, beleza. Aqui deu menos 1. Agora, os últimos 3 cofatores. Já vai dar para montar a matriz A barra, que é a matriz de cofatores. Fez a transposta dela, tem a adjunta. Multiplicou por 1 sobre o det, tem a inversa. Aí a gente vai confirmar, vamos fazer a conta depois para ver que é a inversa mesmo, que deu certo, né? Mas antes precisa escrever essa última linha aqui. Cofator delta 3,1, cofator delta 3,2, cofator delta 3,3. Tá aqui. Então, como que vai ficar isso aqui? Delta 3,1, menos 1 elevado a 1 mais 3, menos 1 elevado a 4, positivo. Só fazer o det. Tira a terceira linha, tira a primeira coluna. Quanto é que vai dar esse det? 0 menos 2. Deu menos 2, certo? Menos 2. Menos 1 elevado a 5, vai ficar o sinal de menos. Tira a terceira linha, segunda coluna. 3 menos 1. Menos 2. 3 menos 1 é menos 2. Então tá aqui. Não, perdão. Tira essa linha, tira essa coluna, fica 3 menos 1, que é 2. Né? Fica 3 menos 1, que é 2. Com esse menos que está aqui, fica menos 2. E o 3 menos 1 elevado a 6 é positivo. Tira a terceira linha, tira a terceira coluna, você tem 2 menos 0. 2 menos 0 é 2. Então, acabou. Quem quer a matriz A barra, a partir disso aqui que a gente viu, dá para escrever a matriz A barra. A barra ficou, matriz dos cofatores, ficou. Deixa eu escrever ela mais para cá. A barra é a matriz dos cofatores, ficou. Primeira linha, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1. Segunda linha, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Terceira linha, menos 2, menos 2, 2. Menos 2, menos 2, 2. Isso implica que a adjunta vai ser a transposta dela. A adjunta de A vai ser igual. Vamos escrever aqui. Para fazer a transposta, o que é linha vira coluna. Então, a primeira coluna vai ser menos 1, 2, menos 1. Segunda coluna vai ser 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Terceira coluna vai ser menos 2, menos 2, 2. Menos 2, menos 2 e 2. Aí fechou aqui. Bom, já tenho a adjunta. E agora como que fecha a questão da inversa? Então lembra daquela fórmula que eu tinha escrito aqui. Ó. A inversa, o livro já vai apresentar mais adiante essa fórmula, mas eu já estou adiantando aqui para vocês. A inversa, ela é dada por 1 sobre det de A vezes a adjunta. Vamos testar para ver se isso aqui está certo mesmo. O determinante tinha dado quanto? Menos 2. Né? Então vai ficar matriz inversa de A igual 1 sobre det de A, 1 sobre menos 2, vezes essa adjunta de A. Vezes menos 1, 2, menos 1, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 2, 2. Então, se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai obter como resposta para a inversa, quanto que é menos meio vezes menos 1? Menos com menos é mais, aqui fica meio. Quanto que é menos meio vezes 1? Menos meio. Quanto que é menos meio vezes menos 2? Menos com menos é mais, aqui deu 1. Certo? Aqui deu 1. Agora, segunda linha. Menos meio vezes 2, menos 1. Menos meio vezes 0, 0. Menos meio vezes menos 2, 1. 1. Menos com menos, mais. Então, aqui ficou meio. Menos com menos, mais. Aqui ficou meio. Menos com menos, menos 1. Ah,
Como é que eu vou saber se isso aqui realmente é a inversa da A? Tem um jeito muito básico, de acordo com a própria definição. O que eu faço? Eu pego a matriz A original que vocês disseram, multiplico por essa e tem que dar a matriz identidade, né? Então, como é que você pode provar? Prova de que A-1 é de fato a inversa. Porque pode ter algum erro aqui e você verificaria nesse momento de fazer a conta. Eu acho importantíssimo fazer essa conta no final. É a inversa de A. Inversa de A. A gente pega a original. Cadê a original? Olha lá. 101, 123, 111, 101. Faz A vezes A menos 1, né? Então vai ficar 101, 123, 111, 101, 1, 2, 3, 1, 1, 1, e multiplica para essa que a gente acabou de obter, que está aqui em cima. Meio menos 1, meio, meio menos 1, meio, menos meio, zero, menos meio, menos meio, zero, menos meio, zero, meio, e 1 menos 1. 1 menos 1. Vamos fazer essa multiplicação aqui de matriz. Vamos ver quanto é que vai dar. Qual que é a expectativa aqui? Se foi tudo certo em nossas contas, isso aqui tem que dar a identidade 3×3, que vocês já sabem como é que é. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui tem que dar 1. Vamos fazer a multiplicação aqui da primeira linha pela primeira coluna. 1 vezes meio, meio. 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes meio é meio. Então ficou meio mais 0 mais meio. Deu 1, certinho aqui o primeiro elemento. Tá? O elemento do meio aqui, o 2, 2, tem que dar 1 também. Mas como é que eu obtenho o 2, 2? Eu faço essa linha vezes essa coluna. O que vai acontecer na hora que eu fizer essa multiplicação? Segunda linha pela segunda coluna para dar o elemento A22 aqui. 1 vezes menos meio, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes meio. Então vai ficar menos meio, mais 0, mais 3 meios. Né? Então ficou assim, menos 0,5, mais 0, mais 1,5. 1,5 menos 0,5, 1. Perfeito. E o terceiro aqui? O terceiro elemento, ele vem de você fazer a terceira linha pela terceira coluna. Então já 1 mais 1 é 2. Olha lá. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 1 é 2. Menos 1. 2 menos 1 é 1. Então a diagonal principal deu certinho, igual a matriz de identidade 1. Agora, esses outros elementos tem que dar tudo 0. Tá? Então, esse aqui a gente já fez, deu 1. Agora vamos fazer primeira linha pela segunda coluna. Menos meio, mais 0, mais meio. Menos meio, mais 0, mais meio. 0. Aqui acertou também. 1, primeira linha pela última coluna. 1 mais 0, menos 1. 1 mais 0, menos 1, 0. Perfeito também. Certo? Segunda linha pela primeira coluna. Meio, menos 2, mais 3 meios. Bom, meio mais 3 meios, 0,5 mais 1,5 dá 2. Menos 2, 0. Então aqui perfeito, deu 0 também. Né? Esse aqui, 2 por 2 a gente já fez, deu 1. Agora 2 por 3. 1 mais 2 é 3, menos 3 é 0. Zerou aqui também. Zerar esses dois aqui, acabou. A gente acertou. Achamos realmente a matriz inversa de A. Terceira linha pela primeira coluna. Meio, menos meio, meio menos 1 mais meio. Meio mais meio é 1, menos 1 é 0. Acertou. Última conta. Menos meio, mais 0, mais meio. Menos meio mais meio. 0. Matou a pau. Essa aqui é a matriz identidade de ordem 3. Então acabou. Realmente essa aqui é a matriz A que vocês tinham dito lá no começo. Essa aqui é a matriz A-1, que é a inversa de A. Aqui foi calculada pelo método da matriz adjunta. Né? Bom,
Aí, só para a gente... quer dizer, a gente já calculou pelo método da matriz adjunta, que foi, só recapitulando, né, você parte da matriz original, calcula primeiro a matriz dos cofatores, eu fui calculando todos os cofatores aqui com vocês, para a gente ver como é que calcula, monta dos cofatores, a barra, faz a transposta dela, né? Isso aqui nada mais é do que a transposta dos cofatores, né? A transposta dessa barra, que se chama adjunta, e aí você não pode esquecer de multiplicar a adjunta por 1 dividido pelo determinante, que já vai ser de antemão, você já sabe que o determinante é diferente de zero. Então ele pode ficar aqui no denominador, 1 dividido por menos 2. Pegou 1 sobre o det, multiplicou pela adjunta, o resultado a gente acabou de comprovar, é realmente a matriz inversa. Tá? Sempre, você vê que a primeira coisa que a gente fez foi já calcular o determinante para confirmar que ele é diferente de zero e já saber o numerinho que você vai, númerozinho que você vai colocar aqui embaixo nesse denominador para no final multiplicar a matriz. Agora, da onde que o pessoal tirou essa ideia de que eu calculo a inversa assim, fazendo 1 sobre det de A vezes a adjunta? O livro fala aqui um pouco sobre isso. Antes de fechar esse vídeo, vamos mostrar isso aí também, né, para os alunos. Então, olha só. Aqui tem todo o exemplo que ele fez, né? Oi, fala. Aquele 1 sobre 2 veio do determinante, né? 1 sobre menos 2. 1 sobre menos 2. Uhum. Esse 1 sobre menos 2 aqui? Uhum. Esse menos 2 veio do determinante, porque a fórmula a fórmula para a inversa é essa aqui, ó. A inversa é igual 1 sobre o det vezes a matriz adjunta. E o det a gente calculou aqui, ele deu menos 2. Você percebeu esse cálculo aqui que a gente fez do det? O det a gente calculou... Percebi. Entendeu? Então, mas da onde que o cara tirou essa fórmula aqui? De 1 sobre det vezes adjunta. Então, repara, o livro diz uma coisa interessante aqui, ó. Para justificar um pouco esse procedimento aqui que a gente fez. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz uma coisa interessante aqui no começo da segunda página. Ele fala, ó, observa o que acontece quando você multiplica a matriz pela adjunta. Quando você multiplica a matriz pela adjunta, fica uma matriz diagonal e aparece o determinante na diagonal principal. Né? Daí que ele tirou essa ideia dessa fórmula que a gente acabou de utilizar. Né? Quer dizer, ele percebeu o seguinte, né? Fazer uma observação aqui. Quando você faz a matriz original que você tem vezes a adjunta, observa-se isso aí, tem um teorema, ele até prova aqui, ó, o teorema para o caso 3×3, ele faz a demonstração para o caso de uma matriz 3×3, né? Mas independente da ordem, sempre que você faz a matriz original vezes a matriz adjunta, o resultado dá uma matriz que é o determinante de A vezes a matriz identidade de ordem N. Então aí ele passou o det de A dividindo para cá, né? Daí que vem a ideia de você pegar aquela fórmula ali para a matriz inversa. Mas antes de passar o det dividindo, porque para passar o det dividindo precisa ter o det diferente de zero também, né? Senão não dá para passar ele dividindo. Por isso que a ideia de matriz inversa está ligada diretamente com a ideia do det ser diferente de zero. Você vai ter que passar ele para cá dividindo. Mas antes disso, vamos fazer aqui no nosso caso essa conta. No nosso caso, A vezes a adjunta de A seria essa matriz A aqui, que já está escrita aqui em cima, vou só copiar, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, está aqui. Essa é a A, vezes a adjunta de A, ela está aqui, ó. Menos 1, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1. Só para vocês verem um efeito aqui, o que acontece. Menos 1, 2, menos 1. 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1, menos 2 e 2. A hora que você faz essa multiplicação, ó, olha o que acontece. Acontece aqui o seguinte, ó. Presta atenção o que vai aparecer aqui. Estou fazendo A vezes adjunta de A. Então, o que a gente espera aqui, segundo esse teorema? Que vai dar o det vezes a identidade. 1 vezes menos 1, 0, menos 1. Então, ó, menos 1 mais 0 mais menos 1. Deu menos 2 aqui. Aí, próxima multiplicação. 1 mais 0 mais menos 1. Deu 0. Próxima multiplicação. Menos 2 mais 0 mais 2.
menos 2, mais 0, mais 2. Deu 0. Ó, a primeira linha como já ficou. Você vai ver que isso aqui vai dar certinho. O det, qual que é o det-A que a gente já tinha calculado lá no começo? Menos 2, vezes uma matriz identidade 3 por 3. Mas vamos terminar aqui. Segunda linha, primeira coluna. Menos 1, mais 2. Opa, menos 1. Menos 1 mais 2 vezes 2, né? Menos 1 mais 4 é 3. Menos 3 é 0. Segunda linha pela segunda coluna. 1 mais 0, menos 3. Quanto que é 1 menos 3? Menos 2. Segunda linha por terceira coluna. Menos 2, menos 4, que é menos 6, mais 3 vezes 2, que é 6. Menos 6 mais 6, 0. Menos 1 mais 2, menos 1, 0. 1 mais 0 mais menos 1, 0. E finalmente, menos 2 mais menos 2 mais 2. Menos 2. Deu certinho. Menos 2, menos 2, menos 2, multiplicando uma matriz identidade. Tá? Então, quer dizer, ele parte dessa ideia aqui para chegar na fórmula que a gente utilizou. Vamos puxar aqui um pedaço de lousa aqui para continuar escrevendo. Então, ele parte primeiro de observar isso. Olha, sempre que eu pego uma matriz e multiplico pela transposta dos cofatores, sempre que eu pego uma matriz A e multiplico por sua adjunta, que é a transposta dos cofatores, o resultado dá uma matriz que é a identidade multiplicada pelo determinante. Aqui, ó. A gente viu ali, menos 2, menos 2, menos 2 e tal. Bom, e daí? Aí tem aqui a definição de matriz inversa, que a gente já passou para vocês. Tem um exemplo, por isso que eu disse que ele faz as coisas meio fora de ordem aqui. Eu estou tentando colocar um pouco de organização aqui na explicação dele, né? Tem um exemplinho aqui de cálculo de matriz inversa 2 por 2, usando um sisteminha linear aqui no meio do caminho. Vou pular também, é muito simples. Eu já quero, e tem aqui umas observações que ele faz, tá certo? Aí a gente vai comentar as observações, e depois das observações vamos chegar na fórmula que a gente utilizou. Está aqui, ó, A menos 1 igual 1 sobre det de A vezes a transposta dos cofatores. Então, antes de chegar na fórmula, a primeira coisa que tem que ser observada, eu já observei. Que é aquilo que eu acabei de falar. A vezes, portanto, né? Vou colocar aqui, portanto, sempre que a gente multiplica uma matriz A pela sua adjunta de A, o resultado dá determinante da matriz A vezes a identidade de ordem N. Ponto. Isso aí já foi observado lá. Agora, três observações, a terceira eu já falei para vocês. Nem toda matriz tem inversa. Eu inclusive, já entreguei o ouro, né? Já dei um spoiler aí para vocês, já falei que só vai ter inversa quando o determinante for diferente de zero, se e somente se, ele até vai comentar aqui. Tá? Então, essa terceira observação, tudo bem. Mas vamos ver a observação 1, observação 2. Observação 1 não vem ao caso aqui no momento, né? Mas ela pode ser utilizada em muitos exercícios, com certeza. É só uma observação de que a inversa de um produto, a inversa de AB é B menos 1 vezes A menos 1, nessa ordem. Lembra que o produto de matrizes não é comutativo, tá? E essa segunda observação é só aquilo que eu já tinha falado antes também, de que se você fizer o B vezes A e der a identidade, já com certeza o B é a inversa. Você não precisa fazer A vezes B também para confirmar, para ver se vai dar a identidade, tá? Então, vou só registrar essas observações aqui rapidinho na lousa, para a gente continuar o nosso raciocínio até chegar na fórmula que a gente usou. Então, só algumas observações aqui rápidas, né? Algumas observações aqui. Então, tem a primeira observação se eu estiver calculando a inversa de um produto, né, então, quem que é a matriz que eu vou multiplicar por um produto, A vezes B, eu vou multiplicar aqui por uma matriz X, e vai dar a identidade, né, de ordem N, quer dizer, X é a inversa. Né? Então, isso aqui implica que X isso aqui C e somente C, X é igual à inversa desse produto AB. Então, quem que tem que ser inversa do AB? Quem que tem que ser esse X? Esse X tem que ser X é igual a B menos 1 vezes A menos 1. E a gente pode até confirmar aqui, ó. Você coloca AB multiplicado por B menos 1 vezes A menos 1,
Isso aqui equivale ao quê? Isso aqui equivale a, você pode usar a propriedade associativa do produto de matrizes, é a mesma coisa aqui. Isso aqui, mesma coisa aqui. A, abre parênteses, B, B menos 1. Você repara que se fosse A menos 1, B menos 1, já não ia dar certo isso que eu vou fazer aqui. B, B menos 1, vezes A menos 1. Aí o B, B menos 1 dá quanto? Dá identidade. Né? Então vai ficar A vezes identidade, vezes A menos 1. Essa identidade é o elemento neutro da multiplicação, não afeta nada. Então vai ficar A menos 1. E A menos 1 vai... Esse aqui, opa, peraí, eu estou escrevendo errado aqui. Aqui é com sinal de igual. Aqui é com, desculpa, eu fiquei colocando essas equivalências aí, eu não estava prestando atenção que aqui já é com sinal de igual, né? Desculpa, aqui é igual, não é equivalente. Isso aqui é igual a vezes b, b menos 1, vezes b, b menos 1, que, vezes o a menos 1 que está aqui no final, a menos 1. Aí o b, b menos 1 dá identidade, então fica a vezes identidade de ordem n vezes a menos 1. Identidade é elemento neutro. Fica a menos 1. A menos 1, a menos 1 dá identidade. Então você acabou de comprovar que o AB multiplicado por B menos 1, A menos 1 deu identidade. Então uma é inversa da outra. B menos 1, A menos 1, portanto, né? Assim, logo, o B menos 1, A menos 1 é igual à inversa do AB. É igual à inversa do AB. Tá lá. Bom, essa era a observação 1 aqui que ele está comentando. Tá? Observação 2 é a observação de que se você fizer B vezes A deu igual a I, qual é a conclusão que você tira? A tem inversa, quer dizer, o determinante de A é diferente de zero, existe A menos 1, entre parênteses, det de A diferente de zero, a gente já vai falar mais sobre isso, e essa inversa é a própria B. Tá? E essa A menos 1 é a própria matriz B, que você já multiplicou ali. Segunda observação, tranquila. Terceira observação, nem toda matriz tem inversa. Né? Existe, dada uma matriz A quadrada, dada uma A n por n, existe a menos 1, existe a matriz A menos 1, C e somente C, a gente já vai falar mais sobre isso aqui também, mas eu já vou deixar registrado aqui, porque ele resolveu comentar que nem toda matriz tem inversa, então já estou colocando, ó, vai existir a inversa se e somente se o determinante da A for diferente de zero. Tá? Então são 3 observações aqui no meio do caminho. Agora, aqui ele comenta que sobre essa observação 2, ele fez um comentário aqui que vale a pena a gente dar uma lida, né, que é o seguinte, basta verificar o que significa a observação 2, você só faz o BA, não faz o AB, basta verificar uma das condições para a inversa de uma matriz, e essa será a única. A prova da primeira parte, de que se eu fizer BA igual a I, a matriz é inversível, existe A menos 1, ou seja, a prova da primeira parte, ou seja, provar que A menos 1 existe quando isso aqui acontece, será feita numa outra sessão, aí a gente vai ter que ler por fora, em outro momento. É uma demonstração um pouco mais complicada. Mas, se você já pular essa parte, você já assumir que existe A menos 1, é fácil demonstrar que a A menos 1 é B. Ele fez a demonstração aqui. Por hora, mostraremos apenas que a inversa vai ser realmente a B. De fato, se eu partir do princípio que a menos 1 existe, a partir dessa hipótese, temos a seguinte sequência de raciocínio aqui. B é igual a B vezes identidade, aí eu posso trocar identidade por A vezes A menos 1, eu estou partindo do princípio que a menos 1 existe, então eu posso trocar identidade, A vezes A menos 1 é a identidade, então B é igual a BI, que é igual a B a menos 1, a propriedade associativa, mudo parênteses para cá, fica BA vezes A menos 1, supondo que BA é igual a I, fica I vezes A menos 1, que fica igual a menos 1. Então, juntando as duas pontas, B é igual a menos 1. Uma demonstraçãozinha básica, tá? Nem toda matriz tem inversa, já comentei que isso aqui está ligado com o fato do determinante ser igual ou diferente de zero. Aí, outro exemplo aqui que ele faz,
para mostrar que não tem inversa, ele recorre a uma multiplicação. Ele faz a multiplicação na mão aqui, ó. Imagina que eu vou pegar essa matriz 0, 2, 0, 1, multiplicar por um ABCD e tem que dar identidade. Esse ABCD seria a inversa, né? Só que aí eu vou cair, a hora que eu multiplico aqui, 0A, 2C, dá 2C esse elemento. 0B mais 2D, dá 2D esse elemento. 0 mais C, 0 mais D. Então fica uma matriz 2C, 2D, CD, essa multiplicação. Isso tem que ser igual à identidade. Resultado, 2C tem que ser 1, por um lado, para igualar aqui, e o C tem que ser 0, para igualar aqui. Aí como é que, ao mesmo tempo, C vai ser meio e C vai ser 0? Não podemos ter essas igualdades simultaneamente. Então ele viu que deu pau, travou, bugou. Um outro jeito que teria de você ver, de acordo com o que eu falei na lousa, faz o det. Quanto é que daria esse det? 0 menos 0. 0 vezes 1 menos 2 vezes 0. 0 menos 0 dá 0. Então aqui você viu que o determinante é 0, você já sabe que não tem inverso. Tá? Ele vai falar sobre isso aqui também. Olha só. Então aqui, para chegar na fórmula que a gente usou ali e fechar o vídeo. Suponhamos que a NN tem inversa. Isto é, que existe a matriz A menos 1. Então, imagina que uma matriz A tenha a inversa A menos 1. Se você usar aquela propriedade 8 que a gente viu na aula passada, que determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, o que você obtém? Você obtém o seguinte, para fechar o raciocínio agora. Supor que A, quer dizer, que A tem uma matriz N por N, tem inversa. O que você pode imaginar na sua mente? Que ela é uma matriz que o determinante é diferente de 0. Põe que A, N por N, tem inversa, A menos 1, que vai ser uma matriz N por N também. Então você sabe que o A vezes o A menos 1, ele dá igual à identidade. Certo? N por N. Aí você aplica aquela propriedade 8 do determinante que a gente viu na aula passada, né? Eu posso aplicar determinante dos dois lados, fica det de A menos 1 igual a det de I. É claro que o det, determinante da matriz identidade, é igual a 1, obviamente, né? Por tudo que a gente já estudou de determinante, vai dar 1, determinante da identidade. Então, aplicando a propriedade lá, né? Então, vai ficar det de A vezes det de A menos 1 igual a 1. Conclusão, nenhum dos dois pode ser 0. Então, quer dizer, se tem inversa, o determinante tem que ser diferente de 0, porque como que 0 vezes um outro número vai dar 1? Né? Então, olha que interessante, já tira isso daqui, Desse produto, concluímos que se A tem inversa, duas coisas, o determinante tem que ser diferente de 0, e também, uma vez que você vê, obviamente, que ele tem que ser diferente de 0, você pode passar ele dividindo para o outro lado, você conclui que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Tá? Então, resultado, conclusão, duas coisas, né, que ele colocou ali. Uma, o determinante de A tem que ser diferente de 0, det de A diferente de 0, e duas, o determinante da inversa é 1 sobre o det de A. Determinante da inversa é igual a 1 sobre det de A. 1 sobre det de A. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, acabamos de ver que o determinante de A diferente de 0 é uma condição necessária para que ela tenha inversa. O que ele quer dizer com essa frase? Acabamos de ver que A ter inversa A menos 1 implica que o determinante de A é diferente de 0. E vamos ver agora que também, além de ser uma condição necessária, é a condição suficiente, que é o C e somente C, que eu falei para vocês na observação 3. Quer dizer, se o determinante for diferente de 0, já tem inversa. Como? Aí ele volta para aquele teoreminha que eu mostrei ali para vocês, que a gente tinha discutido antes, eu até fiz as contas e deu, né? Que A vezes a adjunta de A dá det de A vezes I. E ele considera o seguinte, fala, olha, se o det de A for diferente de 0, eu posso passar ele dividindo, e eu tenho A vezes uma outra matriz, que é isso aqui, dando identidade. Então, essa matriz aqui, como a inversa é única, essa matriz aqui tem que ser a inversa. Tá?
Então, olha só, vamos escrever isso aqui na lousa, né? Então, quer dizer, ou seja, aqui desse primeiro momento aqui, a gente sabe que existe A menos 1, vou colocar em azul, em verde aqui para chamar a atenção. Existe A menos 1, implicou que o determinante é diferente de zero. Determinante A é diferente de zero. Agora, a volta, se determinante é diferente de zero, existe o A menos 1. Por outro lado, vimos antes que eu até tinha mostrado para vocês que a matriz multiplicada pela sua adjunta dá o determinante multiplicado pela identidade. Det de A vezes a identidade. Ordem N. Então, vamos juntar as ideias. Supõe agora que o det seja diferente de zero. Passa ele para cá. Se det de A é diferente de zero, então passo ele dividindo para cá, você fica com A vezes 1 sobre det de A, que passou dividindo, vezes a adjunta de A, igual a identidade. Então, o que acontece? Partindo do princípio que a inversa é única, você tem aqui a matriz A vezes uma inversa, vezes a única inversa de A, porque está dando igual a identidade. Então, daí vem a fórmula que a gente utilizou. Né? E o que a gente acabou de perceber? O fato do determinante ser diferente de zero implicou que existe aqui a menos 1. Né? Então, a gente tem essa, digamos assim, vamos chamar isso aqui de 1, número romano 1, agora tem um número romano 2, que é o seguinte, se det, olha lá, se det, ou seja, vou até escrever o ou seja, igual eu tinha escrito ali, ou seja, 2 pontos. Se o det for diferente de zero, det de A diferente de zero, então, olha lá, implica que existe A menos 1 dada por essa fórmula aí. Existe A menos 1 dada por 1 sobre o det de A, que é diferente de zero, vezes a adjunta de A, que é a transposta dos cofatores. Tá? Esse aqui, número romano 2. Juntando 1 com 2, né, fazendo 1 mais 2, o que você tem? Aquele C e somente C, que eu tinha falado antes. O que você tem? Você tem que existe A menos 1, C e somente C, o det de A por diferente de zero. Aí tem uma relação importantíssima aqui, mostrada para vocês, entre o determinante e a matriz inversa. Quer dizer, só existe a inversa se o det for diferente de zero. E como que eu posso calcular essa inversa? Bom, essa aqui já é um primeiro modo de se calcular. Essa fórmula aqui, que está aqui em cima, que a gente usou para fazer o nosso exemplo aí. Né? Agora, eu vou mostrar para vocês um outro modo de se calcular a matriz inversa, que é esse que ele explora lá na seção 3.9. Tá? Só que isso eu vou gravar em outro vídeo para não ficar muito longo.